Olá! O vídeo de hoje é destinado a farmácias e drogarias que prestam serviços farmacêuticos como aplicação de injetáveis, colocação de brincos e outros pequenos procedimentos, bem como para laboratórios de análises clínicas. Em relação a farmácias e drogarias, você está fornecendo a declaração de serviço farmacêutico prevista na RDC 44 de 2009? E quanto a você, proprietário de laboratório de análises clínicas, você está fornecendo algum tipo de documento que comprove qual o exame realizado, qual a técnica empregada e quais os materiais utilizados? Ou melhor, você, proprietário de farmácia, drogaria ou laboratório, acredita que o mero fornecimento da declaração de serviço farmacêutico ou de documento equivalente em laboratórios de análises clínicas lhe traz alguma segurança jurídica em caso de acidentes, intercorrências, reações adversas, processos alérgicos e outros tipos de acidentes que podem ocorrer nesse tipo de procedimento? Agora preste atenção nos seguintes casos reais que aconteceram em farmácias e laboratórios. O caso número 1 é de uma farmácia que realizou a aplicação de um medicamento injetável para dor. Mesmo tendo a farmácia fornecido a declaração de serviços farmacêuticos e realizado a anamnese verbal do cliente, tendo este respondido que não possuía nenhuma alergia e que não estava fazendo uso de nenhum medicamento, o cliente teve uma interação medicamentosa com lítio, já que fazia sim o uso de antidepressivos à base dessa substância. O resultado foi um coma de mais de 30 dias e um processo de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos ultrapassaram os R$50 mil. O caso número 2 é de um laboratório que realizou um exame para a detecção de hepatite C, que basicamente pode ser transmitida apenas por contato com sangue ou derivados contaminados, cirurgias, transfusões e relações sexuais. Neste caso, houve um falso positivo para hepatite C, que culminou no divórcio da cliente, que nunca havia passado por uma cirurgia ou transfusão sanguínea, tendo gerado uma acusação de traição por parte do cônjuge, além de outras medidas vexatórias, como separação de talheres e utensílios. O resultado foi um processo onde os pedidos de ressarcimento de danos materiais e morais ultrapassaram os R$200 mil. Mas nos casos expostos, onde reside a falha ou o procedimento que poderia ter sido adotado e que poderia até mesmo evitar as condenações? O erro está na falta de informação do consumidor, prevista no artigo 6º, incisos 1 e 3 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem como direitos básicos a proteção da vida e da saúde e a segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos ou serviços considerados perigosos, e a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, tributos e incidentes, bem como sobre os riscos que eles apresentam. A maioria das condenações recentes envolvendo esse tipo de serviço se dão não pela falha na prestação do serviço em si, que como todo procedimento invasivo possui riscos inerentes, mas sim pela falta de informação prévia e clara acerca desses riscos, que poderiam fazer com que o cliente até mesmo desistisse do procedimento. No caso número 1, se a farmácia possuísse documento impresso, assinado pelo consumidor, constando as respostas a uma breve anamnese, podemos afirmar com relativa segurança que o desfecho daquele processo poderia ter sido diferente. Do mesmo modo, caso houvesse o laboratório colhido a assinatura em documento prévio, onde constasse a possibilidade de falsos positivos e a necessidade de repetição do teste após determinado período, também podemos afirmar com relativa segurança que o resultado do processo poderia ter sido diferente. Mas, se a declaração de serviços farmacêuticos ou o recibo de prestação de serviços laboratoriais não garantem qualquer segurança jurídica, você deve estar se perguntando o que poderia ser feito para amenizar os riscos ou reduzi-los a patamares aceitáveis. A declaração de serviços farmacêuticos ou o documento equivalente fornecido em laboratórios de análises clínicas geralmente não contém a anamnese do paciente, não contém os materiais e técnicas utilizados e, o pior,
não mencionam os riscos e os efeitos adversos que podem ocorrer pela simples realização dos procedimentos. Portanto, tais documentos, na imensa maioria das vezes, não se prestam a demonstrar que o procedimento foi realizado dentro dos padrões exigidos pela legislação. Pois bem, certamente você já ouviu falar sobre termo de consentimento informado, ou termo de consentimento livre e esclarecido, ou ainda simplesmente termo de consentimento. Mais comumente utilizado nos procedimentos médicos, principalmente em cirurgias, o termo de consentimento é um documento que possibilita ao paciente a manifestação expressa de sua vontade em consentir com a realização de determinado procedimento, após o necessário esclarecimento prestado pelo profissional e assegurando o direito de decisão quanto ao tratamento proposto. Utilizado em procedimentos farmacêuticos na Europa há mais de 20 anos, o termo de consentimento, com raríssimas exceções, ainda é pouco conhecido e utilizado por farmácias e laboratórios brasileiros. O termo de consentimento informado, longe de ser uma panaceia para todos os males, é um documento importantíssimo que pode decidir um processo judicial, evitando prejuízos imensos. Mas os benefícios da criação e implantação de um documento semelhante na sua farmácia ou laboratório não se resumem a isso, pois a transparência, a clareza nas orientações e o aumento das barreiras de segurança procedimental geram valor para o consumidor, gerando satisfação pela sensação de cuidado repassada. Entendemos que a implantação de um termo de consentimento, quer no ramo de farmácias, quer em laboratórios de análises clínicas, deve ser desenvolvida conjuntamente entre o farmacêutico e um advogado com conhecimento nas áreas do direito médico hospitalar e farmacêutico, que poderão criar o documento adequado às realidades de cada estabelecimento. Até o próximo vídeo.